Eu descobri que eu já me incomodei muitas vezes com o sucesso de outras mulheres. Mas para isso eu preciso de muita análise. Será que você se incomoda com o sucesso de mulheres? E se você é a mulher de sucesso ou que vai chegar no sucesso muito em breve, como é que você pode fazer para não cair na pira de quem se incomoda com o seu sucesso e que vai ficar te criticando até que você encontre o seu sucesso? Hoje, neste canal, um vídeo que vai responder todas essas dúvidas com ela, a maravilhosa Clara Fagundes. Já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá, fica nesse vídeo até o final porque ele vai ajudar muita gente. Eu gostaria que você contasse 3 sinais de que quem está nos escutando ou nos assistindo é a pessoa que se incomoda com o sucesso de uma mulher. A gente reflete por comparação. Tá. Então, uma mulher comete um erro. Você julga da mesma forma que um homem comete um erro? No Sim. mesmo erro. No mesmo erro? Posso só ajudar? Porque Claro. aconteceu comigo recentemente. Você considera um erro? Se for com um cara? Muitas Porque eu vezes fui não. extremamente julgada por algo que muitos fizeram ao mesmo tempo, mas no meu caso foi um erro crasso. Nos outros casos, nem foi um erro. Faz parte também da forma como a gente representa mulheres. Vamos dizer, uma mulher mais firme, muitas vezes ela vai ser vista como grossa. Um homem firme, ele é um líder. Ele não leva desaforo para casa. Então, isso é muito Você forte. sempre me chama de grossa. Não, é porque... Perguntou, fala que eu trabalhei na no TV Jockey. Jockey. Mano, ela fez o treinamento no Jockey, mano. Vai dar umas coice, velho. Nossa. Necessário, faz parte de se impor, né? É só meu jeitinho fofo Super fofo. de ajudar as pessoas, porque é com chute na bunda que vai pra frente. Super fofo, Nath. Tá, tô gostando. O que mais? Então, esse é um ponto. Ver se, de fato, você julga homens e mulheres de formas semelhantes. 2, se você espera que essas mulheres se provem mais. Vou dar um exemplo cultural que todo mundo já ouviu. Ah, porque ela não se deu ao respeito. Eu nunca ouvi essa frase ser dita para um homem, porque o respeito já é de direito do homem. Ele não precisa se vestir de uma forma, se comportar de uma forma, se portar de determinada forma para merecer o respeito. Isso é o certo. Isso é o certo, só que deveria acontecer o mesmo para mulheres. Um homem que tira a camisa quando está quente, ninguém vai falar, ele não está se dando respeito, ele merece mesmo. Seja lá o que vai acontecer com ele. Mas isso acontece para mulheres e isso nem está relacionado à verdade. Porque mulheres que são assediadas, por exemplo, mais de 80% das vezes elas estavam em casa. Elas não estavam na balada, elas não estavam fazendo as coisas que dizem que justificam uma mulher ser assediada. Então, vamos prestar atenção como julgamos homens e mulheres, como julgamos o merecimento dessas pessoas também. E será que tem como a gente também relacionar com a questão financeira? Por exemplo, será que existe algum tipo de priorização na hora de consumir um produto? Se eu sei, por exemplo, que é um produto de uma empresa feminina ou de uma empresa masculina, será que isso, de alguma maneira, até condiciona o quanto eu pagaria por aquilo? Tem uma pesquisa nesse sentido? Tem pesquisa sobre isso, que as pessoas negociam mais serviços de mulheres. Então, elas entendem que aquele preço ele é mais fluido do que um de um homem. Ah, você diz tentar baixar o preço. Isso, tentar baixar tá. o preço quando vê aquele valor ali. E eu tenho um exemplo pessoal disso. Eu sou pesquisadora há 9 anos, e eu faço consultoria para empresas gigantes. Em determinado momento, eu defini, a partir de agora eu vou dar mentoria. E aí, no momento que eu dei mentoria, pessoas chegaram para mim e perguntaram, é de graça? Eu, não é de graça. Você perguntaria para alguém que está entregando um trabalho de 3 meses, que entrega relatório, que vai no seu negócio e estudar o seu negócio, que traz pesquisa, que traz dado, se é de graça, você chegaria para um neurocirurgião. Você faz essa cirurgia aqui de graça, de boinha? E por quê? Porque é algo que está normalizado, que as mulheres devem cobrar menos. Afinal, as mulheres recebem menos no mercado e elas receberam desde que entraram no mercado
mercado de trabalho. É um padrão forte, um padrão antigo e um padrão mundial. Então, eu entendo a pergunta, é de graça. Mas, nesse momento, perguntar, eu faria essa mesma pergunta para um homem oferecendo um serviço, um homem que eu admiro e que eu quero buscar esse trabalho dele, por exemplo? Já dá para fazer um diagnóstico. Yuri, você se descobriu sucessofóbico? Não. Eu tenho mais uma. Mais eu tenho uma. mais uma coisa. Que é, será que hoje você tem mulheres que você admira, você consegue listar mulheres que você admira pelo trabalho delas? Na sua estante de livros, as mulheres estão lá? Da última vez que você saiu de casa para ir numa exposição, era uma exposição de um artista mulher? As pessoas que você segue para aprender, para crescer na carreira, quantas delas são mulheres? Porque essa também é uma boa sugestão para a pessoa que fala, putz, hoje eu não busco mulheres para isso, eu não me inspiro em mulheres, eu não estudo de mulheres, eu não leio sobre e para mulheres. E aí é o momento de buscar. Agora, digamos que a pessoa escutou, ela fez esse autodiagnóstico e falou, caramba, eu só sigo a Nath, que inclusive tem uma energia muito masculina, como dizem por aí. Tem diferença? Se um homem se descobre com esse tipo de mentalidade, como agir? E se uma mulher se descobre com essa mentalidade, como agir? É igual para homens e mulheres o que você sugeriria como próximo passo? As ações são muito semelhantes. Para a mulher, só tem uma camada a mais, que é a da rivalidade feminina, que é a gente aprendeu, de fato, que outras mulheres são rivais e são vilãs e são nossas concorrentes. E isso faz muito sentido quando você questiona o sucesso de uma mulher. Por que ela e não eu? Essa é a lógica da rivalidade feminina. Entendi. Ela não merece, mas outra merece. Muitas vezes, quando você vai ver... Vou passar um exercício para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Vai ver os comentários sobre mulheres de sucesso. Muitas vezes vai ter uma comparação. Porque ela não é tudo isso, mas outra fulaninha, ela é. Sim. Então, é um fortalecimento que muitas vezes vem de mulheres, porque nós entendemos que existem poucas vagas, vamos dizer, no sucesso. Então, aquela mulher está tirando a vaga de outras. E, às vezes, essa outra sou eu, que é porque ela e não eu. Ela não merece, eu mereço. Ou porque ela e não outra. Quando a gente já é minoria, a gente não deveria estar concorrendo com a minoria das vagas de sucesso, a minoria das vagas de liderança. A gente deveria estar considerando o todo. E também entendendo que cada mulher que acessa esses lugares abre um pouco as possibilidades para as outras. E os homens? Que papel que eles ocupam? E como, se foi diagnosticado, mudar, inverter essa lógica? Os homens precisam entender as mulheres como seres complexos. Então, ao invés de buscar a mulher só para esse lugar da beleza, ou do amor, do romance, do sexo, entender a mulher como um ser produtivo, como alguém que traz trabalhos, que traz... acrescenta no mundo. Então, o papel desse homem é ver essas mulheres dessa forma. E como ele vai fazer isso? Buscando ativamente. Ele vai ler mulheres, ele vai seguir mulheres, ele vai indicar mulheres. E por isso que eu digo que é a mesma lógica para as mulheres, porque as mulheres também precisam disso. Às vezes, nós estamos na mesma lógica de rivalidade feminina, que nem nos beneficia. Nem nos beneficia. Nós estamos vendo mulheres como rivais, quando elas poderiam ser nossas mentoras, quando elas poderiam ser pontos de admiração, elas poderiam ser portas sendo abertas, né, nesse caminho que a gente quer trilhar também. E sair desse lugar de competição para troca, para compartilhamento. E essa troca é muito comum entre homens. Então, é algo que a gente precisa aprender como mulheres e que os homens precisam aprender como homens, trazer as mulheres para esse lugar de admiração e de acessar o trabalho delas, indicar essas mulheres. Por exemplo, que no seu trabalho alguém fala, você conhece um designer maravilhoso? Muitas vezes, isso também tem pesquisa comprovando, essa pessoa vai ser um homem. Se não especificar diretamente, eu quero uma designer maravilhosa, o primeiro pensamento vai ser um homem. Então, agora, questionar isso. Como eu faço para romper essa barreira? A primeira coisa é que sempre vai ter alguém para duvidar de você. Sempre, sempre. Não importa se você é homem ou se é mulher. Aí é aquele momento de decidir se você vai, de fato, ouvir essa voz que te diminui, que te bloqueia, ou você vai ir sabendo que essa pessoa vai falar mal de você.
nem todo mundo vai gostar de você. Eu acho que essa é libertador entender isso. Algumas pessoas não vão gostar de você. E outra coisa que eu ouvi muito e consegui superar, não é uma profecia. Então as pessoas vão falar assim, isso não tem valor. Ou ninguém pagaria por isso. Quem é essa pessoa? Ela já fez? Ela conhece? Ela tem um negócio semelhante? Ela conquistou o tal do sucesso? Ela passou por um caminho semelhante? Se a resposta for não, você agradece e segue o seu caminho. Porque daqui a 3 anos, se você tiver consistência naquilo que você fez, sabe o que ela vai falar? Eu sempre soube. Eu sempre soube. Nossa, olha que Eu sucesso. sempre acreditei em você. Eu sempre acreditei em você. A pessoa projeta os medos dela, né? Pra mim, não seria possível. Eu não conseguiria, por exemplo, sair do meu emprego fixo e empreender. Então, você não vai conseguir. Calma. Você não vai conseguir. Eu vou. Eu conheço as minhas capacidades, eu conheço os meus medos e as minhas inseguranças e eu vou lidar com elas para conseguir isso. Número 2 é se cercar de mulheres. Por quê? Mulheres as mais maravilhosas, premiadas, incríveis, de Shonda Rhimes até Rihanna. Todas as mulheres que você conhece já se sentiram impostoras. E tem essas mulheres falando sobre isso. Parece que eu estou enganando. Parece que a qualquer momento vão descobrir que eu cheguei aqui na sorte ou que eu cheguei aqui por carisma, eu cheguei aqui por qualquer coisa menos a minha capacidade. Sim. Então, quando você se cerca dessas mulheres, você começa a entender que, peraí, isso aqui é um padrão. Não é algo individual que eu estou sentindo sozinha. E essa mulher que eu admiro e que eu sei que não é impostora, também se sente assim. Então, a gente precisa trocar entre a gente as nossas dores e as nossas inseguranças para a gente entender o que é social e o que é nosso. Legal. Porque uma parte disso é, de fato, social. Vai construir essa ideia na gente de que nós temos que nos provar mais para ocupar espaços e, portanto, nunca é suficiente. Não sou especialista, mas eu quero deixar uma indicação de livro. Me diz se você já leu, se você gosta. Chama-se Nós Mulheres. Nós Mulheres é um livro de uma autora espanhola que fala sobre o apagamento histórico de várias mulheres que a gente nunca nem soube que existiram, até porque muitas delas criavam, seja arte, seja artigos científicos, etc. E quem assinava por elas era um cara, normalmente o marido delas. Tem um livro maravilhoso da historiadora Silvia Federici e ela faz a conexão entre as bruxas e a exploração de mulheres hoje. É muito verdadeiro e você está lendo coisas da Idade Média e parece que é agora. Parece que é agora. Então, é muito poderoso entender como ser uma mulher livre, ser uma mulher que incomoda, sempre foi penalizado na sociedade de formas diferentes, ainda bem, né? Não estamos mais sendo queimadas na fogueira. A terceira é ir com medo. Ir com medo mesmo. Eu acho que é uma coisa simples, mas todo mundo já passou por isso, que é assim, por exemplo, eu tenho um sonho de lançar um podcast. Mas para lançar um podcast, antes eu tenho que ter um microfone maravilhoso. Não, antes de lançar um podcast, eu vou ouvir 500 mil podcasts. Antes, eu vou fazer um curso sobre ter um podcast. E aí, por quê? Porque quando eu fizer tudo isso, eu vou estar pronto para ter um podcast. Isso nunca vai vir. A sensação de estar pronto, nossa, agora vai, nunca vai acontecer. Então, vai ter que ir sem estar pronto mesmo. Ó, essa frase daí de para-choque de caminhão, mas assim, se der medo, vai com medo mesmo, é uma das maiores verdades da minha vida. E tem uma segunda que não é muito relacionada, mas assim, se você quer ter um resultado diferente, não faça a mesma coisa, entendeu? Essa daí é outra frase de para-choque de caminhão que assim, é uma verdade muito absoluta, meu. Eu tô pra comprar um caminhão só pra pôr lá no... Só que o medo, ele protege a gente em diversas situações, só que ele paralisa em várias outras que ele não poderia ter paralisado. Inclusive, uma pesquisa lá no South by Southwest, que eu estava lá a semana passada, que mostra que a geração Z, ela já não vem mais de fábrica, digamos assim, com muitos desses estigmas, porque elas não cresceram com novela. Então, para elas, o padrão, né, da mulher e tal, ou a coitada, ou a vilã, elas não se apegam mais a isso, porque quem é Juma na fila do pão, quando, sei lá, eu tenho milhares... Tantas referências diferentes. Se você conhece alguém que precisa deste vídeo, já pega o link aqui embaixo, compartilha com essa pessoa e deixa aqui seu comentário. Isso te abriu a cabeça? Você já tinha pensado sobre isso? Você discorda completamente? Quanto mais a gente falar sobre esse assunto, menos ele será um tabu e mais mulheres de sucesso a gente vai ter ocupando os espaços que nós precisamos e merecemos ocupar. Beijo pra você e até o próximo Poupe. Tchau.